Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos, paz e alegria no Espírito Santo. Estamos na 32ª semana do tempo comum, já caminhando para a finalização deste tempo litúrgico. E hoje o Evangelho que nós iremos refletir está em Lucas 17, de 1 a 6. Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteça escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse no mar do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta montanha: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, hoje o Evangelho traz como tema central a fé. Os apóstolos, ante a proposta de Jesus e da exigência do seguimento, pedem-lhe: aumenta a nossa fé. Se vós tivesseis fé mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Este é o poder maravilhoso e extraordinário da fé. A força da fé, ela é irresistível. Como saber se temos fé, ou como medir para saber se é grande ou pequena a nossa fé? E Jesus, Ele nos mostra aqui neste Evangelho que Ele diz assim, que a fé é ao mesmo tempo, ela nos ajuda a evitar escândalos, e a fé ao mesmo tempo nos ajuda ao perdão, a dar o perdão. Porque alguns discípulos, Jesus diz: é inevitável que aconteça escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Na comunidade cristã, irmãos, sempre vai ter alguns escândalos, infelizmente. Jesus diz para nós que ai daquele que produz os escândalos, mas é inevitável que aonde tem ser humano, e o ser humano é contaminado pelo pecado, e o pecado, embora nós fomos santificados pelo batismo, mas o pecado ainda está em nós, e para isso exige da nossa parte oração e vigilância. Se nós não orarmos e nós não vigiarmos, nós não seremos capazes de conter a força do pecado que está em cada um de nós. E por isso Jesus, agora ele diz: seria melhor para aquele que produz escândalo que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse no mar do que escandalizar um destes pequeninos. Mas ao mesmo tempo, o Evangelho nos diz assim: prestai atenção, se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Aquele que cometeu escândalo, aquele pecado, ele deve ser corrigido. Isso é um ato de justiça, mas o que cometeu o pecado, quer dizer, o pecador, ele merece, é digno de perdão. O perdão não quer dizer que nós vamos deixar impune o pecado dele, porque às vezes a pessoa pode interpretar que se eu perdoando a pessoa, eu estou deixando impune. Vamos supor, é um pecado como nós já ouvimos tanto e vemos às vezes
escândalos imorais, sexuais, até envolvendo menores, que é uma coisa horrível, um crime, é um crime hediondo, né? Mas o Senhor nos convida que aquele que feriu a comunidade, feriu um pequenino desse, ele é digno de perdão. A pessoa, agora, aquele ato é abominável. Aquele ato, ele deve ser punido, e punido com uma forma, vamos dizer assim, com mão forte, para que aquele irmão nunca mais venha a cometer tal coisa. Precisa extirpar aquele câncer, mas extirpar aquele câncer que eu estou dizendo aí, é aquela atitude, é aquele escândalo. Então precisa ser extirpado essa erva daninha, mas aquele que cometeu, ele merece o perdão. Ele deve ser perdoado. Eu perdoo a pessoa, mas aquele pecado precisa ser corrigido. É a mesma coisa de uma mãe com o filho, um exemplo. O filho pode ter errado, cometido um pecado. A mãe perdoa e deve perdoar o filho porque é seu filho. Mas isso não quer dizer que ela vai passar a mão na cabeça dele e dizer que concorda com aquela atitude, aquele ato abominável. Aquele ato precisa de justiça. Por isso que todo perdão, ele também necessita de reparação. Que a pessoa repare, precisa de um ato de justiça. O fato de eu perdoar não quer dizer que eu vou deixar impune aquele que cometeu um ato abominável. A não ser que aquelas coisas pequeninas, que às vezes um feriu o outro, um machucou o outro, falou uma coisa ou outra. Isso são coisas corriqueiras dentro da comunidade. Agora eu estou aqui me referindo a pecados graves, a situações graves e gravíssimas. Então é importante que a gente tenha muito claro isso. E não sou eu que digo, é o Senhor. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Precisa de repreensão. E se ele se converter, perdoa-lhe. E se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Diante disso é que os apóstolos dizem, ou pedem ao Senhor, aumenta a nossa fé. E é aí que Jesus disse, se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, poderias dizer a essa moreira, aquilo que é difícil de arrancar, porque a moreira é uma árvore que tem muitas raízes, mas muitas mesmo, e é muito difícil de ser arrancada. Mas tem situações que parecem serem difíceis de serem arrancadas, mas com fé, o poder da fé é grande. O poder da fé é maior do que aquele escândalo, o poder da fé é maior do que aquele pecado, o poder da fé é maior do que aquele mal que o irmão pode ter causado à família, à pessoa, à comunidade e à igreja. Então, peçamos a Deus, aumenta, Senhor, a nossa fé, para que possamos extirpar do nosso coração o pecado, arrancar das nossas comunidades aquilo que realmente fere, machuca, denigre e enfeia as nossas comunidades. Aumenta, Senhor, a nossa fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.